Olá, gente. Eu sou o Ângelo, professor de Biologia, e agora é a terceira parte daquela sequência de aulas sobre a espermatogênese. Então agora existe uma fase que eu deixei de falar naquela para poder dar um pouco mais de atenção a essa fase que é a diferenciação celular. Por que eu escolhi deixar essa parte para depois? Porque eu acho que a diferenciação é uma coisa muito importante. Porque um organismo complexo como o corpo humano, por exemplo, ele tem uma sequência de transformações. Essas transformações são as formações de órgãos e tecidos. Nós temos que concordar que todos nós somos origem de uma única célula, chamada de zigoto. A partir de então, nosso corpo foi sofrendo uma série de divisões celulares por mitose até formar um organismo complexo. Então, mas acontece que para formar um organismo complexo, você precisa de células com especialidades diferentes. Então, aí é que cabe bem o termo diferenciação. Diferenciação é um processo que faz com que células iguais, grupos de células iguais, consigam se diferenciar, e formar grupos diferentes de célula, se diferenciar do que elas eram antes e passar a ser células especializadas em determinadas situações, em determinadas funções dentro do nosso corpo. E uma célula que é muito bem especializada é o espermatozoide, assim como é o óvulo também. Mas já que eu falei da espermatogênese, vamos na fase final daquele processo de espermatogênese. É essa aqui, o período de diferenciação, ou espermiogênese. Então, nós paramos no finalzinho do processo de meiose, onde nós tínhamos 4 células, haploides. Essa figura representa uma delas, tá? Então, daquelas 4, eu separo uma aqui. Bom, essa célula, como qualquer outra célula do corpo humano, ela possui lá o núcleo organizado, Só que esse núcleo tem apenas metade do material genético, Porque é um gameta. No citoplasma você vai encontrar as organelas que costumam ser encontradas nas células, que aí você tem, por exemplo, o aparelho de Golgi ou aparelho golgiense, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias, centríolos, ok? Então, todos esses você encontra numa célula, é uma célula comum. Porém, essa célula vai começar a passar por um processo, de especialização, que vai começar, com o formato dela, que vai começar a ficar diferente. Então aqui você tem, por exemplo, a espermátide, ela começa a sofrer alterações no seu formato, Então, por exemplo, essa região aqui, essa região aqui, que vai formar uma barriguinha, na verdade, essa parte toda aqui, ela vai ser desprezada, ela vai ser mandada embora, tá? Não há necessidade de tantas organelas para aquilo que o espermatozoide vai fazer. Então, uma parte é desprezada. É o que eu estou tentando representar aqui com essa bochecha, tá? Junto com essa parte que é desprezada, algumas organelas também vão embora. Aqui está o núcleo, E aqui, pessoal, tem uma bolsa grande, perto do núcleo, que a gente chama de acrossomo, tá? Esse acrossomo tem uma função importantíssima. É uma bolsa que tem uma quantidade grande de enzimas aqui. Enzimas digestivas, como aquelas que tem, por exemplo, nos lisossomos, que são produzidos pelo aparelho de Golgi. Elas se concentram aqui, e você vai entender por quê.
Então aqui algumas organelas ficam, outras vão embora, tá? Aqui, gente, vocês estão vendo os centríolos? Então você deve ter estudado que os centríolos são responsáveis por formar cílios, flagelos, organizar a divisão celular e tudo mais. Então aqui você está vendo o que está acontecendo com os centríolos. Os centríolos estão sempre próximos do núcleo da célula. Aqui, por exemplo, olha só o que aconteceu. Um dos centríolos se alongou e começou a formar o flagelo do futuro espermatozoide. As mitocôndrias, elas começam a se deslocar e ficar próximo aos centríolos, especialmente aquele centríolo que vai se alongar, E aí começa a ter um jeitão aqui de uma célula muito diferente de uma célula comum do corpo humano, para chegar no final e você ter esta formação, Então você vai ter um espermatozoide, tá? E aí o que vai acontecer? Aqui está o material genético no núcleo, o centríolo, olha só, que se alongou, formou o quê? Um flagelo, que é a cauda, na verdade, A gente compara com flagelo como acontece nos protozoários, mas o nome correto de paraflagelo é quando é em protozoário. Mas aqui então é uma cauda, então tem uma cauda, uma projeção, alongamento do citoplasma faz isso aí, junto com a membrana. Repare, as mitocôndrias, elas ficaram aqui, ó, bem nessa peça intermediária, bem aqui, ó. Repare a posição estratégica das mitocôndrias, lado a lado com o centríolo que se prolongou. Então o centríolo passa no meio de uma porção de mitocôndrias estrategicamente colocadas aqui para formar uma coisa chamada condrioma, que faz com que elas consigam funcionar como os motores do flagelo, o motor da cauda do espermatozoide. Ou seja, o batimento da cauda do espermatozoide gasta muita energia. Nada melhor do que ter as mitocôndrias, que são as organelas que são responsáveis pela obtenção de energia, bem colocadas, de um lado e de outro da raiz, do centríolo que formou a cauda. Reparem como ela é bem especial, essa célula. Agora aqui, ó, depois da cauda intermediária, você tem a parte central dele, que é a cabeça do espermatozoide, E aqui está um núcleo com um número N, é uma célula haploide. E aqui, olha, essa parte alaranjada é o acrossomo que a gente viu aqui, tá? Então essa parte aqui, ó, o acrossomo tem um papel importantíssimo. Repare, todo mundo sabe que o espermatozoide vai ter que se aproximar do óvulo e forçar a entrada do seu material genético. Quem facilita muito a entrada dessa parte azulada do material genético na célula é o acrossomo. Porque quando se força aqui essa região, quando se força a ponta do espermatozoide, essa bolsa ela se rompe, E aí ela vai derramar essa secreção, essa enzima digestiva, tá? Nas camadas do óvulo e vai facilitar a perfuração do óvulo para depois entrar o material genético lá no óvulo e acontecer o encontro dos dois núcleos, que é a fecundação. Então, repare, essa é a parte final da espermatogênese e olha como é especializada. Lembrar uma coisa, o espermatozoide é uma célula muito pequena e isso é bom para que ela seja leve. É a menor célula do corpo humano. E aí o que acontece? Ela tem movimento próprio e ela vai viver um tempo de aproximadamente 72 horas depois da ejaculação e ela vai ter que encontrar um óvulo para poder fecundar e misturar o material genético dele com o material genético do óvulo. É isso, gente. Aqui eu termino essa sequência de formação de gametas e, em particular, a espermatogênese. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Tchau!